Olá pessoal, tudo jóia? Seguimos com o nosso projeto Patrimônio Cultural Anápolis, essa iniciativa da Taon Soluções Criativas e conta com o apoio da Secretaria de Integração Social, Esporte, Cultura e Lazer e tem recursos da Lei Federal Aldir Blanc. Seguimos com José Fábio e Andresa Rigo. Tudo bem com vocês? Beleza. E abrimos agora uma nova etapa do nosso projeto, também com um convidado, Arnaldo Salu. Muito obrigado desde já, Arnaldo. Aqui a gente vai falar, misturar um bate-papo sobre a sua trajetória e também finalizar a parte do projeto que a gente vai falar de 3 bens, agora o patrimônio vivo, né? Fala de patrimônio material e patrimônio natural. A gente vai passar agora para um tour nesses espaços e voltamos agorinha. Então, pessoal, aí vocês viram imagens do conjunto arbóreo da Praça Dom Emanuel, da Praça Americana do Brasil, o Morro da Capoava e alguns registros da Folia de Reis. Antes da gente começar a falar sobre o patrimônio natural, se apresenta pra gente, por favor, Arnaldo, fala um pouco da sua formação e muito vai contribuir nessas informações, sobretudo no bem imaterial que é a folia, né? Seja muito bem-vindo, fica à vontade. Obrigado, Nilo. Meu nome é Arnaldo Salu. Arnaldo Salu, pessoal, é meu sobrenome, o pessoal me conhece mais por Arnaldo Salu. Eu sou historiador, faço audiovisual, produzo alguns filmezinhos e por algumas acasos, né, eu acabei me vinculando muito à cultura popular, né? Mudei para Joanápolis, né, um distrito da cidade aqui,
onde na ocasião, digo na ocasião porque hoje o quadro já é um pouco diferente, na ocasião a cultura popular, a cultura caipira estava muito preservada ainda, né? O asfalto era recente, o distrito sempre viveu um pouquinho isolado da cidade, apesar da proximidade. A cultura popular sempre era muito preservada e me impressionou muito, né? E por conta disso eu acabei fazendo registros fotográficos, e passei para um audiovisual e acabei fazendo um filme e fui premiado, né? Por um acaso daqueles também, né? Porque nunca tinha feito nada e fiz um curta para prestigiar o festival e por um acaso, que eu acho que os jurados lá tinham memórias passadas, né? De roça, sei lá, o pai lembrou o pai, o avô, coisa sei lá, me deram um prêmio. Ainda bem, né? Porque com o prêmio eu consegui comprar equipamentos e acabei ficando, mergulhando mais no audiovisual. E tive a oportunidade de estudar mais ainda, né, a cultura popular. E com isso, eu estava falando para o Zé que fazem 10 anos já desse prêmio, né? Passou muito rápido. E eu acredito que do prêmio, eu já trabalhava com cultura popular antes, né? Acompanhando a folia, né? Que a gente via fazendo registros fotográficos, coisas assim, uns 2 anos antes. Então, acho que foi por uns 7 anos eu mergulhei, sabe, de cabeça na cultura popular mesmo, na cultura caipira. E desse mergulho nasceram, acho que 4 filmes, um livro, o meu mestrado, né, que foi também sobre cultura popular, outros videozinhos que não eram curtas, né, mas eram vídeos menores, videoclipes, e foram 7, 8 anos de vivência profunda na cultura popular, não só de Joanápolis, né, porque eu acabei saindo por conta do trabalho na universidade, me envolvi com outras pessoas que estudavam academicamente a cultura popular e visitei grande parte dessa região próxima nossa aqui, né, Pirenópolis, né, e conheci muita coisa da cultura popular. Foi muito bom para mim. Você falou que se impressionou muito quando viu o Joanápolis e tudo mais, mas você foi criado em que tipo de ambiente? Você já conhecia o ambiente rural? Que tipo de ambiente você foi criado anteriormente? Não, a impressão... eu me impressionei muito justamente por isso, porque eu estou há 30 anos em Goiás, né? E então eu já comia pamonha já há muito tempo, né? Comia piqui, né? Aquela coisa toda, né? Já tinha ido em pousos de folia em outros lugares, né? Em Morrinhos eu tive lá, eu lembro de um pouso de folia que me impressionou bastante e tal. Morrais, minha terrinha. É sua terra? Sou de Morrinhos, né? Eu morei ali, morei 1 ano e meio ali, né? E fui num pouso de folia lá e tinha ido já em outros pousos. Mas ir num pouso de folia não te dá elementos para conhecer a folia propriamente dita, porque você vai lá, come a comida, ou vê a reza de longe, né? Porque você não está envolvido religiosamente, emocionalmente com o evento, né? Então você vai lá para prestigiar, para se divertir, para lazer. Se tiver um forró, você dança, come, dança e vai embora. Né? Tem que viver o giro, né? Você tem que viver. Aliás, essa produção e o documentário só nasceu de uma provocação, né? Porque eu estava muito impressionado com tudo que eu via em Joanápolis, né? Porque ele perguntou de onde eu era, né? Eu sou de São Paulo, né? Quer dizer, eu venho de um meio urbano, né? Eu vivi toda a minha vida em meio urbano, né? E então tudo em Goiás aqui me impressionava mesmo, tudo para mim era novidade mesmo, né? Então, mas me impressionava da mesma forma, né? Um arroz piqui, os espinhos e a folia, da mesma forma, não tinha diferenciação. Até que me provocaram, falaram assim, você para conhecer a folia você tem que girar na folia mesmo, do começo ao fim, aí você vai entender a folia. Aí da provocação eu falei assim, eu vou, né? Aí eu fui e, ocasionalmente também, não foi nada programado, apareceu uma handcam na minha mão, né, uma filmadorinha. E eu registrei 30 horas de vídeo, né, daquela folia. Né? Então o desafio foi transformar 30 horas de vídeo em 30 minutos. Né?
Esse foi o grande desafio. Então, a gente vai exibir um trecho desse seu material, né? Audiovisual, outro documentário. Para a gente fechar o bloco de bens registrados e tombados, né, aqui em Anápolis, fica aí para você prestar atenção e continuar assistindo o vídeo. A gente vai avançar nesse bate-papo sobre esse seu trabalho, Salu. Mas a gente tem um tema... Aqui, Vai passar, jogar na tela, passar aqui também. Mas agora a gente vai finalizar a parte do patrimônio natural, sim, né? Sim, Para a sim. gente poder depois fluir melhor e desenrolando o bate-papo sobre esse trabalho com a folia. E aí a gente volta mais uma vez na complexidade, na profundidade, que é o debate sobre patrimônio e como abre mais um campo, né, para instruções, para normativas, para conceitos, que é o patrimônio natural. Andresa, comenta, fala pra gente aí um pouquinho de estudo que tem no patrimônio natural. Primeiro explicar, né, que a gente chamou esse bloco de patrimônio vivo. E a gente usou esse termo vivo porque são duas formas diferentes de patrimônio que a gente discutiu até agora em Anápolis, que são 2 exemplares de patrimônio natural e um do patrimônio imaterial, que são tombamentos e registros mais recentes na nossa legislação e que são patrimônios que dependem diretamente da natureza e da vida, não tanto quanto os edifícios. É claro que os edifícios não permanecem se o homem não estiver lá para restaurar, para preservar. Mas esses outros patrimônios, eles são essencialmente mais da vida mesmo. E o patrimônio natural são espaços naturais, da natureza mesmo, subterrâneos ou não, né? Então minas, né? Sítios arqueológicos, morros, savanas, uma série de coisas que são naturais, só que além da natureza, elas têm a paisagem cultural envolvida e por isso elas são consideradas patrimônio natural. Para a preservação do meio ambiente, já existem as leis ambientais. E aí, quando está envolvida essa paisagem cultural, entra também as leis do patrimônio para somar nessa preservação e nessa manutenção. E valorização também. E aí, a gente vai falar dos nossos patrimônios naturais, que são, primeiro, o Morro da Capoava, que ele tem uma história engraçada, né, assim... Ele foi tombado em 1997 como patrimônio. Depois, em 2002, pelo que a gente viu por especulação imobiliária, ele foi destombado e, nesse mesmo ano, a prefeitura cedeu, assim, liberou para utilização religiosa. Ele já era um espaço utilizado informalmente pelas pessoas para a religião, né, Zé Fábio? Isso. Mas em 2002 destombou e a prefeitura ofereceu para a população. E aí, em 2016, ele é tombado novamente e existe umas polêmicas, né? Conta aí as histórias, José Fábio, fala para a gente o que envolve. No caso do Morro da Capoava, sinceramente, eu não entendo porque tantas polêmicas em relação a esse negócio, mas é igual você falou, tem a questão da especulação imobiliária e tudo mais. Teve uma época mesmo que queriam montar um espaço religioso especificamente, acho que, se não me engano, para o meio protestante, queriam, ou evangélicos, né, cada um usa um termo, mas queriam uma época, tiveram essa ideia, só que aí falaram que não, por alguns motivos não podia assim, usar um espaço público para uma determinada religião. Só que é interessante a gente pensar isso, que não foi a primeira vez no Morro da Capoava que tentaram fazer algum tipo de monumento ou obra religiosa. Em 1957, teve um projeto de um sujeito, Paulo Barreto, Paulo alguma coisa, que ele era um jornalista aqui da cidade, e na época da comemoração dos 50 anos lá do aniversário da cidade, ele juntou uma grana e fez um projeto, só que eu nunca vi esse projeto também, mas dizem que ele fez, mas narra, na cinquentenária narra como que seria. Ele queria fazer um Cristo Redentor em cima do Morro da Capoava. E ele começou a juntar um dinheiro de muitas pessoas assim na época. E a ideia dele é porque ele se inspirou em diversas outras cidades assim
pequenos que tem o seu Cristo lá no morro mais alto. Ele falou, não, Anápolis tem Morrinhos que ter... tem. Morrinhos tem um. Exatamente. Aí ele falou, Anápolis tem que ter seu Cristo, assim vai. Só que aí ele não conseguiu juntar dinheiro suficiente e parece que depois ele passou esse dinheiro para alguma instituição, não sei exatamente. Sei que foi um projeto que ele se mobilizou e acabou não indo adiante. E também tem alguns episódios históricos interessantes assim, dentro do Morro da Capoava. Alguns eu até já citei aqui, que o mais interessante é o da coluna Prestes, que eu até falei procurar no Google, continua a mesma coisa. Procurei no Google. E até aproveitar, a gente, no projeto HQ Santana das Antas, tem uma história, né? Que mostra o que a gente comentou. E pontuar também a presença do nosso editor, Mário Alarcão. No último vídeo, eu no calor do momento, não citei ele. Tem um Mário também. E procura aí HQ Santana das Antas. É um projeto que também, né, Arnaldo, Lindo. a gente tem a intenção de trazer para uma linguagem mais próxima, assim, falar sobre patrimônio através da história em quadrinhos. Se você não quiser ler, não tem problema, tem em quadrinhos, você pode ver as figuras. Ou pode ouvir a história aqui agora. Então a história tem diversas formas de pegar ela. O caso é que a coluna Prestes passou aqui na cidade por 2 vezes, né? E na segunda vez, vou encurtar que tem outro vídeo, procura o nosso outro vídeo que eu também conto essa história um pouco mais completa. E na segunda vez mesmo teve um conflito que começou dentro da cidade, passou pelo antigo cemitério na Praça Americana do Brasil e teve uma troca de tiros até nesse Morro da Capoava, onde um dos revoltosos lá da coluna Prestes foi preso e provavelmente executado por lá também. E também eu pessoalmente também tenho uma memória afetiva muito interessante em relação ao Morro da Capoava, nos bons tempos do rock underground aqui na cidade, onde se tinha aquele espaço onde fazia diversos shows. Isso aí à tarde tocava 10, 20 bandas no dia, de tudo quanto é gênero musical dentro do rock, né? Todas as variações do rock. Do hard rock ao heavy metal, thrash metal, todos os tipos de metais possíveis dentro do rock, o pessoal fazia shows naquela época. Então era muito interessante. Tinha essa ocupação dos religiosos, mas por volta do final dos anos 90 e início dos 2000, também tinham diversos shows, e eram shows assim, acho que quase que as próprias bandas organizavam, e ficavam tipo à tarde, até 3, 4, 5 horas assim, seguidas de show, que era muito movimentado. Aí, atualmente, depois de toda essa sucessão de reformas e tudo mais, agora ele é um espaço bonitinho lá, fizeram uma praça, tá bem tranquilo. Mas, pelo menos, em relação a isso, pelo menos ainda tem esse interesse do poder público. Ele deu uma organizada nessa parte de cima, que, segundo dizem, aí quem é de Anápolis tem que ir lá conferir, dizem que é o pôr do sol mais bonito da cidade. E essa reforma foi nesse período de estombamento, né? Não, na verdade, ela foi no mesmo ano, assim, concluiu no mesmo ano do tombamento. Foi revitalizado, tem mobiliário urbano, né? E tá bem bonito lá mesmo agora. Fica E um convite pra ir continua lá, né? tombada. Não destombaram mais. Tomba, destomba, tomba, destomba. Aí, em 2015, teve a lei de tombamento, e essa também foi um pouco polêmica, porque se trata de árvores, né? São árvores. E aí todo mundo se perguntava, como assim vai tombar a árvore? E se a árvore tem um tempo de vida, né? Um ciclo. Mas a Lei 3.798, de dezembro de 2015, tombou pelo valor histórico, cultural, ecológico e de lazer o conjunto arbóreo da Praça Americana do Brasil e da Praça do Emanuel, que são as gameleiras, né? Bem antigas mesmo. E aí a lei traz que não pode cortar, a não ser que ela esteja, né, com risco, né, ofereça risco de acontecer alguma coisa, né, de cair de alguma coisa. Aconteceu alguns anos atrás de cortarem alguma E aí teve uma poda, Na esses Dom Emanuel, tempos. né? Na Dom Emanuel só, né? Que eu me recordo, sim. Foi no Dom Emanuel. Foi no período a gente estava até no Conselho Municipal de Cultura, né? Sim, já a gente comentou, mas isso foi muito bem registrado, né? Que foi um problema mesmo. Era um problema de segurança Risco de mesmo, cair, né? Exatamente. Ela tinha, porque eu creio que essas leis foram criadas também porque sempre assim, desde que eu me lembro, tem muita reclamação por causa das raízes dessas árvores, que trinca calçadas e tudo mais, tem toda aquela história. Então, sempre surgia aquela ideia de que tem que tirar essa árvore e colocar uma que não vai rachar a calçada. Mas são árvores têm raízes, não tem como você também simplesmente coloca a calçada um pouco mais longe, cria um limite maior. Então, no caso, é até uma forma desse tipo de proteção para evitar esse tipo de solução extremamente rápida, né? Que é para deixar uma calçada lisinha, você vai derrubar uma árvore inteira. Mas, naturalmente, a árvore, como qualquer ser vivo, tem seu ciclo de vida, né? Provavelmente bem maior que o nosso, essas árvores. Sim. Mas, de qualquer forma, é de se pensar também, né?
E também tem toda essa parte afetiva histórica, né? Da população, né? Tem os senhores lá que trocam relógio embaixo daquelas árvores lá da Praça Americana do Brasil. Não sei se eles estão lá, mas anteriormente tinha muito isso. E um conjunto de senhores de idade que eles ficavam embaixo das árvores negociando relógio de pulso. Olha. Qual o motivo desse? Exatamente, eu não sei, mas eles faziam isso pelo menos uma ou duas vezes por semana. E aí, em 2020, é tombado não, né? É registrado o primeiro patrimônio imaterial de Anápolis, pela Lei 4.080. Ela instituiu no calendário municipal o dia 6 de janeiro como Dia Municipal da Folia de Reis, que é o dia dos Santos Reis, e declarou a folia como patrimônio material, histórico e cultural de Anápolis. E agora a gente retorna para a nossa conversa com o certeza que agora vai fluir com mais, né? Não, exato. Intenção, assim, em foco. Que ano foi mesmo? Foi em 2020. 20, né? Super falar recente, ano passado. Né? Há 2 anos atrás. Nem deu 2 anos ainda, porque foi em junho. Uhum. A folia é assim. Eu lembro de uma outra administração, já faz acho que já uns 6 anos atrás, né? Quando discutimos, eu estava no conselho, se não me engano, discutimos alguma coisa que pudesse ser a cara de Anápolis, né? Como Cavalhadas é a cara de Pirenópolis. O que é culturalmente assim pode ser considerado assim a cara de Anápolis que a gente pode fortalecer de alguma forma para que seja representativo da cultura de Anápolis, né? E podia ser tantas coisas, né? Podia ser o Morro da Capoava, né? Um patrimônio, né? Podia ser um prédio histórico, né? E se tornar um ícone. Podia ser tantas outras coisas. Mas foi muito votada a folia, né? Por quê? É engraçado isso aí, sabe? Porque não tem apoio nenhum, nunca teve, assim, né? É espontâneo. O apoio iniciativa espontâneo, popular, né? Da forma que merece, sabe? Porque detectaram que existe em Anápolis, na ocasião, lá existiam muitos grupos de folia na cidade em atividade ainda, né? E aí, eu já estava envolvido, né, com um grupo de folia lá em Joanápolis, e eu fazia parte do conselho aqui. Aí, por conta desse meu relacionamento com a cultura, me colocaram no... como é o nome? Que chama? Setorial? Setorial, né, de cultura popular lá, né? E eu acabei conhecendo todos esses grupos da cidade aqui, né? Aí é o momento que você fala... Lá no começo você estava falando você tem que participar do giro da folia. Então. Mas aí eu já acho que eu já tinha... Foi mais ou menos nessa época. Foi tudo meio mais... Eu não sou muito apegado em datas, não, em anos, mas foi tudo meio embolado lá, né? E eu acabei conhecendo o povo das outras folias todos, né? Foi ótimo. E aí eu entendi meio como é que funciona esse processo de resistência da existência da folia em Anápolis, uma cidade denominadamente modernista, né? Sempre se orgulhou de ser moderna e ter ainda os grupos de folia representantes de um passado rural, coisa parecida, tão em atividade ainda, né? Convivendo com eles, eu descobri que existe uma grande cooperação entre os grupos, né? Existe um grupo de folia de Joanápolis, outro lá na Igrejinha, né? E eles marcam os giros em datas diferentes, justamente para que eles possam participar do outro, de forma que todos os giros acabam tendo pessoas, as mesmas pessoas sempre, né? Ou não as mesmas pessoas, mas muitos participam de várias, né? E acabam ajudando o processo de resistência e fortalecimento daquele grupo ali, né? Depois desse foi feito um encontro lá dos mestres, né?
não sei de onde a cultura inventou de chamar de capitão, porque não existe esse nome de capitão de folia, nunca existiu, mas essa é outra história, é a história comprida. Né? Porque tinha um rapaz Explica aqui do aí pra Nordeste, tinha um rapaz do Nordeste aqui, porque a folia de reis é o seguinte, a folia ela tem uma herança portuguesa, né? Então, desde Portugal existe o culto aos reis magos, né? E com a colonização, o culto aos reis magos foi trazido para o Brasil e ele acabou se manifestando de formas diferentes, em locais diferentes, né? Então nós temos o rezado no Nordeste, que cultua os reis magos também, e a folia de reis aqui, mas rezado e folia de reis, apesar, não é a mesma coisa. Né? O rezado no Nordeste é uma manifestação de rua, né? É dançante, é brincante, é alegre, né? E a folia de reis aqui é uma manifestação introspectiva, religiosa, né? Espiritual, né? E nós tínhamos na ocasião aqui na cultura aqui uma pessoa que tinha uma forte carga, né? De herança cultural nordestina e que queria transformar a nossa folia num rezado nordestino, né? E nossa, eu briguei muito, viu? Foram muitas brigas na ocasião lá, né? Porque é normal, eu acredito muito nessa aculturação, sabe? Esse encontro de culturas é normal que existe e é normal que a cultura se transforme, né? Mas que seja naturalmente, mas não imposta, forçado, né? Imposta por um órgão do governo, né? Então, aí, apesar disso tudo, apesar de todas as brigas e discussões que tivemos, foi instituído o encontro de folias em Anápolis, né? Que é estranho, é muito estranho, né? A princípio, o pessoal teve dificuldade, porque a folia de reis é uma manifestação, como eu disse para você, introspectiva, religiosa, né? E demorada, muito demorada, né? Então, um canto de chegada numa casa demora 20 minutos, 1 hora ou meia hora, né? Só o canto de chegada, né? E a apresentação toda de um grupo de catira no encontro desse aí tem que durar 15 minutos, né? Então, o pessoal se desloca de um bairro longe e os grupos são grandes, né? 15, 20 pessoas, para chegar lá e cantar 15 minutos, eles ficavam, né? Eles não entendiam, Poxa, né? Eles não entendiam por quê, né? Mas é assim. Mas isso aí diz respeito a uma coisa, isso aí a uma espetacularização da cultura, né? Que eu entendi, né? Trabalhando com a cultura, com o patrimônio material, apesar de achar muito estranha a apresentação, provavelmente, mas porque ela não representa a folia completamente, mas ela faz um recorte, né? Ela faz um recorte, tem muito isso, tá da moda, né? Isso na internet hoje, é um corte, né? da folia, né? E esse corte, ele te dá faz você ter um primeiro contato com aquilo. Chama atenção, né? Mas não chama atenção. E eu acho que essa espetacularização, né, que por uns conservadores é muito criticada, né, acontece também com a catira, acontece com todas as manifestações, né, com a congada, com o frevo, com o maracatu, lá, aquela coisa que é quando você tira a manifestação da rua, do seu espaço natural e coloca ela em cima de um palco, né? E não é mais a mesma coisa, mas ela te dá a oportunidade de ter um primeiro contato com aquilo, né? E foi isso que a gente foi tentando convencer os mestres, né? E eles foram entendendo devagarinho. E não foi uma coisa que aconteceu só em Anápolis, né? Então, nós tivemos a oportunidade com um grupo de folia de Joanápolis, participar de encontros de folia e catira, né? Que a gente é quase uma coisa só, porque a catira é uma manifestação que acontece dentro da folia, né? Então, nós tivemos a oportunidade de participar do encontro de folia e catira aqui em Anápolis, em Nova Veneza, em Aparecida de Goiânia, em Goiânia, em Silvânia, né? E esse encontro,
acabou oportunizando, né, uma interação, né, entre participantes, né, que acaba fortalecendo de alguma forma ou de outra, né? Nós tivemos, por conta disso, desse conhecimento, a oportunidade de receber foliões de Silvânia na nossa folia de Joanápolis, né? Foliões de Nova Veneza vieram, fizeram uma coisa linda, enriqueceram muito a nossa folia lá, assim como nós tivemos a oportunidade também de ir e fortalecer a deles lá, né? E o patrimônio imaterial é isso, né? Não é palpável, né? É uma coisa que se realiza eventualmente por conta de uma fé, de uma crença, né? No caso da folia, né? No caso da catira. Mas está aí, é de grande representatividade. Então, quando pensaram em ter a folia como representativa da cultura de Anápolis, eles não estavam errados, não, estavam certos, né? Porque, do ponto de vista imaterial, né, é o que sobrou. Né? Porque se não for a catira, ou se não for a folia, pode ser a catira, que está mais morta do que a folia, né? Apesar de tudo, né? Ainda existem grupos de catira em Anápolis, mas os de folia ainda resistem um pouco mais. São vários os fatores que poderiam ocasionar o inverso, que a catira é manifestada mais pelos jovens hoje, então ela tinha que estar mais fortalecida. Só que os jovens estão sendo inseridos no meio da sociedade moderna, então cada um assume compromisso, é difícil de juntar. É uma manifestação de grupo, né? E os velhos, e a folia, ela acaba se ainda tendo uma certa força, porque ela é uma manifestação de velhos, né? Então, enquanto esses ainda estão vivos, né, eles têm tempo de se dedicar, né, muito a isso ainda. Mas é uma coisa de um tempo, com um reloginho, com data marcada. Porque, infelizmente, eles estão indo embora. A pandemia foi uma coisa terrível, né? Muitos desses velhinhos que giravam a folia com a gente morreram. Lá em Joanápolis mesmo, pelo menos uma meia dúzia deles foram embora na pandemia, né? E é uma coisa assim, sabe? E a manifestação, né? Você estava falando do patrimônio vivo, né? Uhum. Né? Eu não sei o quanto é vivo ainda, né? É vivo porque acontece, está aí ainda, né? Mas eu diria que é moribundo. Essa vida? Eu diria que é moribundo, né? Porque no caso da folia, da catira, né? Porque, infelizmente, são manifestações que nascidas e que se realizavam em meio rural, onde existia um calendário de vida, né? É um calendário agrícola relacionado ao meio agrícola, onde se plantava num determinado tempo e no tempo em que não se plantava, se vivia a cultura, né? No tempo da seca não dá para você plantar, não dá para fazer nada. Então, as festas eram marcadas todas para esse período de entre safra, vou falar assim, né? O então, cotidiano a folia, da cidade elimina a possibilidade. Exatamente. Então, esse meio de vida urbano foi eliminando. Então, a folia de Reis, por exemplo, ela girava, o normal dela era ela sair no dia 25 de dezembro, dia do nascimento de Jesus Cristo, e terminar no dia 6, que é o dia de Reis, né? Então, eram 11 dias de giro, né? Hoje, as folias, elas giram por conta dessa adequação ao meio urbano, elas giram em 3 dias, né? Eu fui em uma folia no Malhador, depois de Pirinópolis, tem um lugarejo lá chamado Malhador, onde a folia lá gira um dia. Nossa, é muita mudança. É um dia. Então ela acontece numa casa só? Não. Ou não? Ela vai mesmo girando? Não, ela gira, ela sai de manhã, gira nas casas. O lugarejo também é bem pequenininho, né? Mas antigamente eles se esforçavam um pouquinho mais, andavam pela roça, pelas fazendas, uma coisa assim, né? Mas hoje ela gira somente no lugarejo, sai de manhã, gira uma meia dúzia de casa, vai para o almoço, gira à tarde mais um pouquinho, a janta, acabou. Nossa. Você falando aí desse negócio de morte, da tradição morrendo e tudo mais, e existiam algumas tradições que tratavam justamente dessa ideia das almas, da morte, e muitas delas ainda acabam meio que quase desaparecendo. Lembra que você comentou, acho que do alerta ou alguma coisa assim, que eles tinham a ver
Essa do alerta, como que é? Qual a data que ela é comemorada? Como que ela funciona? Sobre o manifestações mortas, né? A gente, antes de falar do alerta, eu vou falar da Congada aqui. Em meio rural, e Anápolis, eu lembro de você ter citado, né, que em 1928, né, o James Swanson falou que a cidade tinha... Como é que é? 10 ruas, né? A rua de cima e a rua de baixo, né? E o resto era do zona meio. rural, né? Então, Anápolis era um lugarejo, né, em meio rural. Tudo isso aqui, essas cidades em voltas, todas eram Anápolis, né? Porque eram distritos, né? Que se tornaram Nerópolis, Goianápolis, um monte de cidades dessa em volta da gente. Eram distritos de Anápolis, era território de Anápolis. E só que a cidade, o núcleo urbano da cidade mesmo, o centro, era ali em 1928, ali na Praça Santana, a Rua de Cima e a Rua de Baixo, e acabou, né? Então, todo a sociabilidade do município, né, ainda se dava muito por esses eventos rurais, né? E então existiam vários, né? A Congada era uma manifestação rural muito forte em Anápolis, né? Como foi em Minas, como em vários locais do estado de Goiás também, né? E hoje Anápolis não tem mais nada de Congada, nada. Anápolis ela tinha uma grande festa de Congada que era realizada ali no perto da Mato Grosso, ali onde hoje é a escola adventista, era um terrenão e era feito o encontro de Congadas naquele espaço ali, né? Tenho muita vontade de fazer um documentário ainda sobre Isso em que lembranças, época, mais ou menos? Né? Eu não sabia que teve Congada em Anápolis. Diz que até 1970 ainda tinha esse Olha. encontro lá. Uhum. Né? Eu conheço pessoas que estão com 60 anos de idade que meninos ainda iam lá. Tem lembrança de ir lá. Né? Diz que tinha uma família de pretos ali na Rua dos Carreiros, que era meio que liderança na tradição da Congada lá. Bom, então, os grupos de Anápolis saíam daqui para se apresentar em Catalão. Quer dizer, nós ajudamos Catalão a construir uma tradição de Congada que nós deixamos morrer aqui na nossa cidade, né? Como eu disse para você, eu tenho vontade de fazer um registro disso audiovisual, porque eu fiz o registro audiovisual de uma manifestação cultural morta em Joanápolis. A gente lá conversando, né, e com os velhinhos lá, e eles me falavam de um tal de alerta. Eu falei, o que é esse alerta? Eles me falaram, né, que era uma tradição que era realizada na Sexta-feira da Paixão, né? Eles juntavam grupos de homens, eram somente homens, né? E eles saíam à noite cantando, né, de chácara em chácara, não era de casa em casa, porque lá também não existia, né? Joanápolis nem existia quando eles faziam isso. Só fazendas, né? Distâncias, né? Então eles iam de fazenda em fazenda, chácara em chácara, à noite, né? Com a matraca. Não sei se matraca não sei se já ouviu falar. Eles vão batendo tac, 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 tac. E era a matraca e o berra-boi. O berra-boi você conhece? É um pedacinho de madeira, um barbante, né? Aí você gira ele, vai... Um som de vento, né? Assustador. Né? À noite, né? Andava à noite com... No mato. À noite, Sexta-feira da Paixão. Tac, 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 tac. E um Era monte feliz de homem. demais. Aí eles batiam na casa e a casa não podia abrir a porta, né? Eles acendiam uma luz, uma lamparina lá de dentro para avisar que estavam acordados, né? E do lado de fora eles faziam a cantoria toda em louvor às almas, né? E aí depois da cantoria eles eram recebidos, né? Aí era servido lá um lanchinho para eles, uns biscoitinhos, tal, e eles saíam, né? Faziam as orações, né? Que eles faziam o Pai Nosso, a Maria, tal, aquela coisa, e saíam, né? E saíam cantando e matraca, tac, 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 e falou que não podia olhar para trás, né? Que se olhasse para trás, o girador lá, se olhasse para via as almas que vinham acompanhando eles. Né? Hein? Aí tá lá no meu filme esse Que filme. Por que ela desapareceu? Será Que interessante, né? Esse alerta. E é uma manifestação cultural que na nossa região morreu.
né? Ela ainda existe. Lembrei de alguma coisa, fui lá no Malhador e falei desse alerta, né? Porque no meu filme, inclusive, tem um pessoal falando assim: mentira, eu olhei para trás e não vi nada, né? Mentira, eu olhei para trás e não vi nada. Mas lá no Malhador, a mulher me arrepia de falar: ó, dá para ver aí que eu não duvido. Lá no Malhador, teve uma mulher lá que ela falou que ela abriu a janela quando eles. Chegaram e chegam, bateram não pode lá? abrir a janela, não pode abrir a tá. porta, não pode. Aí falou que ela era menina, ela abriu a janela, né? E falou que tinha uma multidão de gente, tudo de branco lá em volta lá, e na hora que eles entraram para dentro de casa era só meia dúzia ali só, né? Eu Ela também me falou que tinha uma arrepio. multidão. Parece que esfriou. É o ar-condicionado, será? Mas é assim, eu adoro a cultura popular, adoro o povo. Mas aí é o seguinte, é uma manifestação cultural que o meio de vida, e no filme eles falam isso, né? Que o modo de vida acabou matando. Ele falou: hoje a gente não pode andar mais de chácara em chácara, tem cachorro, vai chegar de noite na chácara, eu pensar que é bandido, e solta os cachorros. Tem cerca elétrica, vamos morrer lá eletrocutado na cerca elétrica, né? Então, o modo de vida foi impossibilitando a existência dessas manifestações. Mas por isso, né, eu acho que existem, assim como a folia se adaptou, né, ao meio urbano, né, a folia girava mais à noite, né, e agora ela gira de dia, né, ela durava 11 dias, agora está durando 3, né, então houve uma série de adaptações da folia para que ela continuasse existindo em meio urbano. Eu acho que as outras, né, podiam perfeitamente continuar existindo. E existe o apoio, eu falo muito em apoio de público, né, governamental, porque eu acho que é a função do poder público, sabe, ajudar a preservação dessas manifestações, né? Porque o povo hoje, por exemplo, com a carestia que está hoje, alguém tem ido no mercado, coisa parecida, né? Se a gente tivesse que fazer um pouso de folia hoje, oferecer comida de graça para 300 pessoas, ia ser difícil para mim fazer um pouso hoje, entendeu? Porque as coisas estão muito caras, né? Então, eu acho que o poder público falta, às vezes, instrumento musical, falta dificuldade de locomoção, falta dificuldade de figurino. Uma roupa, figurino, coisa parecida, sabe? E então eu acho que é tudo muito barato. É tudo muito barato, não é nada caro, né? É tão barato que o povo faz, né? Vou mostrar para vocês aqui uma bandeira. Por favor. Ó, é uma bandeira. Isso aqui é a bandeira de Santo Reis, né? É feita por um senhor, né? O senhor tem uns 80 anos de idade hoje, né? Esse aqui é o santo, eu esqueci de falar dele aqui. É a bandeira de Santo Reis. E você vê que é uma coisa simples, né? Costurado. É bem rústica mesmo. Deixa eu segurar, né? para você. É muito rústica. Mas isso aqui, na manifestação deles, isso aqui não é um pedaço de pano, não é um monte de fita. Isso aqui sagrado, é o santo. né? Isso aqui é o santo. Eu já beijei muito essas bandeirinhas. Babadas, centenas de pessoas passam aqui de baixo e beijam. Sim, passa fitinha. Passa fitinha. É porque isso aqui, e choram, e se emocionam, né? Eu me emociono eu me emociono lembrar pela disso. emoção deles. Eu estava dizendo com o seu irmão que eu não sou religioso, não sou católico, assim, mas eu me emociono pela reação, pela fé dos caras, sabe? Ver a verdade, né? É Você muito vê a real. verdade. Então, como que eles conseguem enxergar nesse pano, nessas tinhas aqui, o santo, sabe, sagrado, é o poder da fé só, né? Que eu acho que eu não tenho, porque eu não consigo ver. Né? Você vê Na pessoa eu vejo. Então, tem outro item? Você quer falar um pouco mais desse, dos detalhes? Então, esse aqui é só para, a título de curiosidade, eu trouxe a bandeira para vocês verem, né? E isso aqui é uma máscara do palhaço, né?
essa é outra dificuldade. A nossa folia de Joanápolis não tem palhaço mais, né? O palhaço são, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, são 3 mascarados que giram junto com a folia, fazendo algazarra, palhaçadas, né? Para não identificar a voz deles, eles falam assim, né? Porque não pode identificar eles, quem está aqui atrás, né? E eles representam os soldados, né? De Herodes, né? Que foram colocados à busca das crianças, né? Aquela coisa toda bíblica, né? Então, essa aqui é uma máscara de palhaço feita em solado de couro, né? Mas só trouxe alegoricamente para vocês. Daqui de Joanápolis? Não, essa aqui não é de Joanápolis. Essa aqui eu fiz, elaborei, foi a arte minha mesmo, né? Eu mesmo que fiz. Pesquisei junto às outras máscaras, dos outros palhaços, das outras folias, né? De como era feito. Aí eu fiz na intenção da gente colocar um palhaço de novo na nossa folia, né? Formar um palhaço, né? É uma coisa complicada, porque para ele participar disso, ele tem que ter a fé, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter a compostura, né? Saber como age e tal. E não é uma coisa que se adquire, sabe, numa rodada de cerveja conversando, sabe? É coisa que aprende com o tempo. Um palhaço se forma, às vezes, numa vida, e ele vai ser palhaço depois de participar de folia uma vida inteira, e vai ser palhaço lá no final da vida dele. Mas, de qualquer forma, o desejo da gente ter um palhaço na nossa folia era tão grande que eu fiz isso aqui na intenção da gente voltar a ter palhaço na nossa folia lá. É legal a gente pontar nessa questão um exemplo que você traz, como é importante o registro, né, o registro do patrimônio imaterial. Eu acredito muito nisso. O registro audiovisual, eu acho muito importante. Sim, e essa instrução, né, quando é registrado um modo de fazer, um modo, né, quando quando é patrimônio imaterial. É um bem imaterial mesmo. É um bem imaterial, né? Então tô falando certo. Precisa seguir uma série de características que não vai mudar, né? Existe, por exemplo, a questão das baianas, né? Fala o acarajé, né? É um patrimônio e está todo envolto de uma religiosidade também, né? Então, é bom as instruções dizerem como porque senão faz um curso de palhaço, né? Em um final de semana e vira palhaço de folia. Tem outros... É interessante pensar a ideia de preservação, porque a gente fala em preservar, que é diferente de conservar. Ou seja, a ideia da folia de reis mesmo, ela se modificou às questões do tempo. Ou seja, ela não é mais aquela mesma de décadas atrás, mas simultaneamente ela mantém viva determinados elementos. Mas eu peguei um livro, surpreendentemente, desses Pina, desses memorialistas de Pirinópolis lá, né? Já, ainda vi eu não lembro o autor, né? Mas é um desses memorialistas de Pirinópolis antigo, onde ele relata do momento que ele acorda, né? Se preparando para ir para uma folia, e depois ele narra toda a atividade dele na folia, tal. Em 1890. Olha. Né? E é igualzinho hoje, Zé. Não, mas eu falo em relação ao que você fala, em relação aos dias, adapta os dias. Sim. Tem umas adaptações, né? Mas... Você mantém algumas coisas, tipo, você mantém a essência daquilo, mas você meio que readequa a algumas necessidades. Ou seja, não é necessário, quando a gente fala em preservar, não é dizer, é o que a gente até falou antes, não é ficar igualzinho exatamente, sempre foi. Né? Mas é manter aquela essência, é manter o que há de vida naquele tipo de coisa, seja material ou imaterial. Se adaptar sem mudar. Exato. Os rituais se mantêm, né? Fixos. Às vezes muda com uma intenção alguns elementos. decidida, né? De ter o mais próximo possível. E é muito legal a gente observar também, como a gente foi falando, e é muito nítido as datas de edifício, né? De prédios e tal, mas muito provavelmente essa manifestação é mais antiga que qualquer outra coisa na cidade, Com né? certeza. O que marca Santana das Antas, né? É a religiosidade. Então, muito possivelmente, o nosso bem mais recente também é uma manifestação é o mais antigo, né? Mais antigo, exato. Muito interessante. E aí, como é esse trabalho com audiovisual, Arnaldo? Você, então, começou com a folia, já desenvolveu
Outros trabalhos? Eu comecei, falei para você, por acaso, né? A ideia era registrar esses 3 dias que eu fui lá, né? E por acaso, né? O Augusto, né? O Augusto, eu falei só, segundo o festival, né? Aí eu falei assim, tem um filme. Mentira, eu tinha 30 horas de gravação. Aí ele falou assim, põe lá, põe lá. Aí eu falei de brincadeira, né? Aí ele não me deixou em paz mais, né? Põe lá, põe lá, põe lá. Eu falei, não, Augusto, é 30 horas, como é que eu vou transformar 30 horas em 30 minutos? Eu falei assim, não, se vira, põe lá. E aí foi meio que um desafio, porque eu não sabia editar também. Aí eu fui com um aluno da UEG lá, me ensinou a cortar e colar, cortar e colar, cortar. É só o que eu sabia fazer, né? Aí eu consegui, meses assim, foi dolorido demais, mas eu consegui fazer 30 minutos lá. Bom, deu isso, né? Eu falei pra você já, ainda bem que eu ganhei o prêmio lá, porque eu consegui comprar equipamento e tinha obrigação de entregar um outro filme depois. Aprimorou-se e tal. E aí, como eu já estava muito envolvido com cultura popular, o que eu vou fazer, Aí eu achei um livro, um livro que chama Mestre Carreiro, que conta o Wilson Cavalcante Nogueira. Lembrei de um autor, hein? Poxa. Aí ele conta a importância do carro de boi no desenvolvimento econômico de Goiás, né? Falou qual a importância. Então, Goiás a economia de Goiás era transportada em carros de boi, assim como em carretas, em trilhos, em tudo, né? A modernidade toda né, mostra trem de ferro, ferrovia, vias, né, carretas, bitrens, era carro de boi. Antes eram as tropas de mula, né? Isso. A evolução das tropas de mula foi o carro de boi, que transportava muito mais, né? Bom, então eu fiz um filme sobre os carros de boi, e aí depois fiz outro filme sobre o carro de boi, só que o carro de boi na modernidade. Eu estava tão envolvido com o carro de boi, né, que eu fui conhecer como é que se faz, que madeira que usa, tal, e descobri que os carros de boi estão muito vivos hoje ainda, né? Muito vivos hoje por conta da tradição religiosa, Trindade, ter as carreatas, né? Aquela coisa toda. Muitos municípios de Goiás realizam carreatas de carro de boi. E aí acabou preservando ainda, né, algumas profissões mortas já, né, que eram os treinadores, né, de bois para carro, né, e de repente eu conheci nessa viagem de pesquisa, a gente acaba conhecendo um jovem, sabe, de 17 anos, né, que vive salário para treinar boi para carro, ainda hoje, né? Olha. Então, a gente acaba descobrindo muitas coisas assim, nesse sentido. Aí fiz o carro de boi na antiguidade, né, no passado de Goiás, e o carro de boi no presente. De tal modo que o pessoal no meio audiovisual já falava assim, é filme do Arnaldo? Tem que ter boi. Se não tiver boi, não é filme do Arnaldo. Né? Onde está o boi, Arnaldo? Né? Aí, por conta disso, porque virou piada mesmo, não estou brincando não. Aí eu, propositadamente, nos próximos filmes, eu procurei evitar chifres nos meus filmes para não virar mais piada, né? Aí fiz o Alerta, né? Que é também sobre cultura popular, né? A Manifestação Morta. Aí depois, acho que eu tenho uma meia dúzia de filmes, não estou esquecendo algum. Tem um sobre literatura goiana. O GEM, que é bem importante, que fala do grupo de escritores novos que sejam modernismo em Goiás. O surgimento do modernismo em Goiás. A humildade do cara, o filme. Tem uns 8 filmes já, assim. E fora os outros filmes, tem alguns... e não aprendi a fazer até hoje. Não aprendi a fazer até hoje. Mas estou fazendo um agora sobre a prostituição em Anápolis, né? É o avanço da prostituição pelos trilhos de ferro. A hipótese, né, é de que a chegada dos trilhos da ferrovia em Goiás aqui trouxe junto com a modernidade um aumento do fluxo de prostituição, né? E que eu acabei comprovando, e está lá no filme que estou fazendo lá, ficou legal. Tem companheiros legais no filme lá com a gente, né? E tem algumas experiências que eu fiz um videoclipe, eu gosto de fazer umas colagens, né?
um amigo meu poeta, o Einstein faz uma poesia, o Billy faz a música, e eu vou lá e ilustro, né? Faço uma colagem lá e faço, né? Aí vira um videoclipe, colagem, né? Assim, fica legal. Cerrado, aquela do Cerrado é seu. O do Cerrado. Que é uma música premiada do Cerrado. E Aquela trabalhei. música é linda Lindíssima, demais. lindíssima. O poema é bonito, a música ficou muito bonita, eu fui lá e estraguei com minhas imagens. Não. Mas ficou bom. Mas aí eu acabei indo trabalhar no LUPA, né, que é o Laboratório Universitário de Pesquisa e Produção Audiovisual, da UEG, né? E trabalhei lá no LUPA eu fazia produções domésticas, assim, né? Era na pós-graduação. E a ideia era ajudar o pessoal que estava na pós-graduação a produzir cada um deles, um documentáriozinho que serviria como prova, não? No lugar do artigo, trabalho, eles entregavam um trabalho documentário final. no final da artigo disciplina. é um trabalho de final de De curso. disciplina, né? E tive gratas surpresas, né? A maioria não tinha experiência nenhuma, então a gente vai lá, dá uma orientaçãozinha, né? Seu quadro, enquadração, tal. Bom, e a gente acabou descobrindo alguns talentos lá, tem alguns deles que continuaram produzindo audiovisual, né? Gostaram do trabalho. Porque o audiovisual é meio que vicioso, é viciante, é muito gostoso. Se deixar... A gente quer encanto, né, fazer de tudo, né? Tipo, Não é tudo porque que... eu vira gosto de contar documentário. histórias, né? Eu na verdade, o pessoal gosta de falar... Arnaldo, cineasta, não gosto, eu não sou cineasta. Né? Nem gosto disso, sabe? Porque eu não tenho a pretensão de fazer cinema, né? Só no audiovisual, que o pessoal tá escrito que é cinema, que precisa, eu vou lá e me coloco lá para ganhar grana, para me produzir, para me contar uma história nova. Porque a minha ideia eu costumo dizer que eu sou um contador de história, né? Eu me apaixono por uma história e eu quero contar aquela história. E o audiovisual, para mim, ela é uma ferramenta perfeita para isso, sabe? Que ela une tudo, ela une vários sentidos, né? Então você consegue compactar muita informação num tempo curto, né? E o que eu faço também, eu não faço ficção, por isso que eu não gosto de negócio de fazer cinema, para quem faz ficção, né? Meu negócio é audiovisual, curta-metragem, documentário de curta-metragem, né? Então, um tema... Não, você pode Pego dar o ele. nome que você quiser, continua só. Quem não é cineasta, Segue. ele sabe o termo certinho. E seus trabalhos são disponíveis? Estão disponíveis em algum local? Como que é? Estão todos na internet, com exceção do primeiro, que o primeiro foi o seguinte, por isso ficou ruim passar para vocês aqui, porque o primeiro é um amigo, irmão meu, que ele se antecipou a mim e colocou lá, tanto que ele está no canal dele lá, né? Aí quando eu falei que ia colocar no meu, ele falou, não, mas já tá lá, para que você vai tirar? Mas só que o dele tá ruim lá. Aí eu deixei lá e nem me importo muito, eu sou um pouco pretencioso, eu deixei lá. Mas os outros estão no canal do Arnaldo Salu, né? Já estão com som melhor, tal, né? O dele não sei por que ele colocou lá e ficou com som ruim. Mas o meu original, juro que tem um som melhorzinho. Arnaldo, aproveitando o embalo aí e tudo mais, de registro e tudo mais, fala um pouco aí pra gente então do seu projeto lá do Vídeo Memória, que você fez lá rapidamente, então, só para o pessoal entender também que você também tem um canal, então fala qual é o canal para o pessoal ver e qual que é a ideia o Vídeo dele. Memória também é um projeto também custeado com recursos do fundo, né, do fundo de Anápolis aqui, que eu costumo dizer o seguinte, que se eu tivesse que escolher uma das coisas, que eu faço muita coisa, né, eu sou meio elétrico, né, então se eu tivesse que escolher uma coisa para fazer o resto da minha vida, que já não é muita, né, aí eu escolheria fazer isso. O projeto era o de ouvir histórias, colocar uma tenda numa praça e uma placa, entre uma câmera, uma cadeira, né? Entre e conte sua história, né? E aí as pessoas entravam lá e contavam a história. Falavam assim, eu queria que você contasse a sua história aqui nos distritos da cidade. Eu tenho um envolvimento muito grande com os distritos também por conta da cultura popular, né? A gente ficava andando nessas áreas mais rurais. Então o projeto era Vídeo Memória, a coleção
do canal Vídeo Memória era coleção distritos de Joanápolis. Então a ideia era colocar essa tenda nos 4 distritos, onde as pessoas entrariam lá e contariam a história dela. E a minha hipótese, como historiador, né, é a de que, considerando aquela coisa da microhistória, né, que a microhistória faz parte da macrohistória, da história geral, é de que a história de vida de que várias pessoas daquele lugar contariam a história daquele lugar, né? E pode ser também que foi confirmada também, porque ao final do trabalho eu juntei os depoimentos deles e contei a história, e fiz um curta-metragem com a história de Sousânia, com a história de Interlândia, de Goialândia e de Joanápolis, né? Muito legal, pensa. Que massa. Então, aí eu costumo dizer, se eu pudesse escolher, estava com a Maria ontem, né, anteontem, né? E estava falando para ela da vontade que eu tenho de fazer outras coleções. Essa é a coleção Distritos, né? E a vontade que eu tinha é de fazer a coleção Artistas de Anápolis, né? E eu vi a história de artistas de Anápolis, né? E de repente a história desses artistas com certeza contariam a história da cultura em Anápolis. Com entendeu? certeza. Então é coisa assim. Continue fazendo, viu? Só isso. Faça isso. E Tem uma ideia muito parecida ao Museu da Pessoa. Né? Eu fui inspirado por ela. Sim. Eu vou falar, não sou original assim, não. Não, mas Né? não, Mas eu assim acho que, mesmo. Não, eu acho que Chacrinha já dizia que nada se cria, tudo se copia. Mas o Museu da Pessoa, eu cheguei a mandar uma carta, me colocando à disposição para fazer coisas para eles. Uhum. Né? E eu conheci o Museu da Pessoa antes dele existir, né? Porque o Museu da Pessoa nasceu de uma cabine que foi criada no Museu da Língua Portuguesa. Eu sou de São Paulo, né? Então eu vou com frequência para lá, aquela coisa, né? E minha família continua lá. E num desses eu fui logo que inauguraram o Museu da Língua Portuguesa, colocaram uma cabine lá onde estava escrito isso lá: entre e conte sua história. Só que você tinha 5 minutos só para contar, né? Então você tinha 5 minutos para contar a sua história. Aí você entrava lá e falava alguma coisa e saía, né? Aí eles criaram um conjunto muito grande de depoimentos lá, né? E eles guardam tudo isso, né? E foi crescendo ao ponto que ele saiu do Museu da Língua Portuguesa e nasceu o Museu da Pessoa, né? O Museu da Pessoa, que hoje é gigante, é uma coisa gigantesca. Eu navego por ali direto. Eu adoro. É muito interessante. Da mesma né, forma Fran? que eu gosto de contar histórias, eu gosto de ouvir histórias. Por isso que, para mim, esse projeto aí é um projeto... Chorei, já ri, chorei, me impressionei, fiquei com medo, ouvindo histórias, né? Porque é um negócio louco, é um negócio louco. A vida das pessoas é um negócio maravilhoso. E ainda que o formato seja parecido, né, ou uma referência, nunca vai ser igual porque, né, as pessoas, cada uma tem uma história, então... Até porque é um defeito meu, eu acho que é uma falha minha, né? Eu nunca vou ser um youtuber famoso ou de grana, né? porque eu acabo me restringindo muito a Anápolis, né? Tipo... esse filme que nós estamos fazendo agora, né, que é o Lupanares, né, Lupanares Anapolinos, acabou. Você se fecha num espaço geográfico muito pequeno, de interesse pequeno. Sim, mas o filme pega boa parte de Goiás, pega o trajeto mas inteiro. então, toda vez quando eu faço esse vídeo memória, coleção distritos de Anápolis, Anápolis. Então, quer dizer, quando a gente se fecha, você cria uma cerca, né, de interesse, né? Então a ideia tem um rapaz aqui que está fazendo um trabalho muito legal aqui em Anápolis aqui. Eu coloquei no filme de drone, né? Nos mínimos detalhes. NMD. NMD drone em algumas regiões faz uma... Não, ele faz reportagens mesmo, né? E é muito legal. Mas você não ouve o nome de Anápolis em lugar nenhum. Você entendeu? Do negócio. E não é errado. Na reportagem ele está falando lá, né, que ele
tá visitando uma determinada região, ou determinada instituição, ou coisa parecida de Anápolis. Mas agora, por exemplo, ele foi naquela de onça lá, que negócio de onça aqui. Uma fazenda que resgata, né? Resgata a onça Corumbá aqui, né? E então ele sai de Anápolis, estamos saindo aqui agora, indo lá para Corumbá, lá visitar o negócio, lá, né? E ele consegue atrair a atenção de pessoas na de internet diferentes. de fora também, né? Porque não é nada de errado. Mas é porque eu acabo... Ó, esse livro aqui foi meu, que é meu aqui também, ó. Fazer propaganda. O Zé não fez. Né? Eu ia fazer daqui a pouco, você pulou mexendo. Esse livro aqui, ó, Cotidianos Anapolinos. Tudo que eu faço acaba tendo Anápolis, então acaba restringindo muito o interesse. Mas pro pessoal de Anápolis é de grande interesse, eu acho. Exato. Né? E se eu não achasse, também não ia fazer. Também não, mas, então, assim, vão conhecer muito de Anápolis aqui, vão conhecer muito de Anápolis, dos distritos de Anápolis, no canal Vídeo Memória, né? Vão conhecer muito de Anápolis no Lupanais Anapolinos, né? Vão conhecer muito de Goiás no Mestre Carreiro. Nesse não falei de Anápolis, não. Não falei muito, não. É porque o livro, o roteiro não era meu, né? O livro é o roteiro, né, do Wilson Cavalcas Nogueira, né? Então eu segui ele. Você tá igual aquela piada. Tinha uma piada dos anos 70 em Anápolis, que na época devia ter graça. Eu não achava engraçada, mas na época corria muito. O humor era outro. O sujeito chega na rodoviária de Anápolis, e aí o cara fala, nossa, qual o nome da cidade? Anápolis, nossa, bacana. Tem algum bairro importante? Tem, Anápolis City. Eu queria tomar um café, onde que eu posso ir? Café Anapolino. E aí, e tem time de futebol? Tem, Anápolis e Anapolino. Ele, mas tudo aqui é Anápolis, tudo aqui é Anápolis. Cidade não tem base, não. Ele tem, base aérea de Anápolis. Não, eu vou falar com o prefeito. Quem é o prefeito? Eu achei engraçado. Não, quando eu cheguei em Anápolis, eu não conhecia ela, não. O prefeito Napolino de Farias. Quando eu cheguei em Anápolis, eu escrevi para uma cartinha pro pessoal, mais ou menos isso aí. Só que na época que eu cheguei aqui em 84, o prefeito era Napolino de Faria. Né? Então tinha o Anápolis, Tudo Napolina, Anápolis. o Café Napolino. Nessa época mesmo. Era na época da Napolino de A Farias gente mesmo, que ama também Anápolis. tinha o Napolino de Farias na piada, eu que esqueci. Que a gente reconheça a beleza nisso, porque é bonito também, né? E que seja verdadeiro e não só no É igual o poema do superficial, né? o poema do Paulo Nuno Batista, respirei o ar de Anápolis e me anapolizei. Que ele tem bem bom o poema. Eu me anapolizei também. Mas eu costumo dizer o seguinte, né? Eu hoje cheguei em 84, eu tenho mais tempo de vida em Goiás, em Anápolis, do que em São Paulo, né? Então, eu me sinto um estrangeiro lá hoje. Eu vou para lá, doido para voltar para cá, né? Mas assim como eu estudo e leio e gosto, eu fiz história, né? E acabei me especializando em história regional, né? Pelo gosto que eu peguei, né? Pela história de Anápolis e Goiás. Mas se eu tivesse no Rio Grande do Sul, eu estaria estudando aquele pedacinho também. Se eu tivesse no Nordeste, eu estaria fazendo aqui. Eu gosto de histórias. Mexendo, então aqui, ó. Qualquer pessoa que estiver pesquisando história de Anápolis, aqui é bacana pelo seguinte: pega dos documentos da Câmara Legislativa dos anos 20 até os anos 70 e ele acaba catalogando o nome aqui dos artigos e o conteúdo deles também. Então, às vezes você vai pesquisar, você não precisa ficar igual um louco. Você pode caçar aqui, ó, que às vezes você já encontra qual ano, qual é a pasta, e aí você já sabe qual documento você está querendo antes mesmo de mexer nos arquivos. Então, aqui é um livro assim, extremamente importante, é um guia mesmo. Eu costumo falar que é um guia de pesquisa. É um guia sobre os documentos da Câmara. Então é uma coisa que facilita muito a pesquisa. O Ademir ontem, procurando o filme não achei, né? Falou assim, não dá para confiar nessas mídias digitais, né? Aí ele falou uma palavra lá, papel forever. Né? Papel forever. Né? Então, quando eu fiz esse livro aqui, falei que era um guia de pesquisa para os documentos da Câmara, aí fizeram digitalizaram todo o documento da Câmara, né? E falou assim, seu livro agora é lixo, né? Porque está tudo digitalizado e está lá, seu livro agora não tem serventia mais. Mas funcionou 2 anos, né? Não existe, não está fora do ar, não existe nada. Papel forever, então. Papel forever. Papel forever. Salu, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente colocar aqui é a sua opinião e também um acontecimento recente, né, lá no distrito, mas são 2 coisas distintas. Primeiro, nessa sua fala até do como é apresentado as coisas, né, como pode atingir mais pessoas dependendo da maneira como a gente apresenta.
tem também a questão do como o acesso a recurso público, ele é extremamente burocrático e como Muito. toda essa estrutura burocrática é distante de quem vive a cultura Muito. popular, né? Não é da cultura popular, não. É da cultura geral. É da cultura geral. Eu coincidentemente, né, eu mergulhei, né, no mundo da cultura no governo do PT, né, que é por conta disso aí tudo, né, que eu já falei. E a gente recebia naquela época muitos representantes de Brasília que vinham para cá, tal, e se vangloriavam, né, que essa política de digitais foi muito, né, foi implantada pelo governo PT né, e eles vinham para cá e falavam de boca cheia que estavam democratizando a cultura, né, o acesso à cultura, aquela coisa toda, né? E eu desde o começo eu venho falando para eles, eu falava na frente deles, falava para o Augusto, falava para todo mundo, né, que não tem nada de democratização aqui não, né? Porque, eu não sei quem foram as pessoas, não sei se vocês participaram, fizeram um mutirão para ajudar o pessoal que não sabia fazer projeto para entrar na Lei Rouanet, lá, né? Na Aldir Blanc. Desculpa. Aldir Blanc, né? Coletivo E isso porque era muito simplificado, né? Sim, era muito simplificado o acesso a Aldir Blanc lá. Né? Tiveram que fazer um mutirão de gente para poder colocar aquele pessoal do artesanato lá, tal, para poder ter acesso. O fundo, quantas pessoas... Eu conheço muitos artistas de todas as áreas, hip hop, teatro, cinema... É verdade, não se restringe à cultura popular. Não é qualquer um que tem a capacidade de fazer um projeto, né, daquele lá, não. É verdade. Entendeu? De ler um edital. Porque, lamentavelmente, né, ler é uma coisa. Agora, você ler, compreender e executar um edital daquele lá, né, competitivamente, não é para qualquer um. Não é ao ponto do resultado vir se repetindo, né? Eu mesmo ganhei, eu até estava falando com o pessoal aqui agora, esse último agora eu nem participei, né? Nem fiz questão, nem li o edital. Porque a gente vem se repetindo muito, né? Todo ano eu ganhava, já fazia parte do meu orçamento já, quase. Né? Então, todo ano alguma coisa a gente conseguia premiar, uma coisa parecida. Vai fazer falta no meu orçamento esse ano aqui, né? Mas o meu nome era como os outros também. Muitas outras pessoas vêm se repetindo. Muitas outras pessoas vêm se repetindo ano a ano. Esse ano fizeram uma coisa legal, né? Colocaram lá, né, uma parte dos prêmios reservada para quem nunca ganhou nada, né? Mas de qualquer forma, eu acho extremamente burocrático a participação do artista, seja ele da cultura popular ou de qualquer arte, né, daqui da cidade mesmo, né? Como a prestação de contas, né? Prestação de contas de um prêmio, né? Quer dizer, a prestação de contas financeira de um prêmio, né? É tudo muito burocrático. É muita burocracia para a minha cabeça que também eu não gosto. Não dou conta disso. É bom a gente deixar registrado porque, assim, a gente precisa reconhecer que avanços está sempre misturado com atrasos, né? Avanço. E a gente ter a liberdade de falar isso aqui num projeto que conseguiu uma aprovação é legal, mas é muito visível a necessidade de verdadeiramente democratizar, né? E conseguir passar, pelo menos, de um período maior, né? Essa instrução para as pessoas de como tem que ser feito, para, de fato, esse recurso ir para quem precisa, né? E cumprir o dever Eu não dele. digo, eu acho que não é nem a questão, porque existem outras formas de E é isso que eu ia comentar. Proporcionar a participação desses artistas no meio cultural, sabe? Não vou fazer disso uma reunião do conselho, não. Não, Mas a gente pode comentar, por exemplo, que não tem mais encontro, né? Existe também uma definição de política e a gente vê as consequências disso, né? Fazer dar o acesso via edital para a sociedade civil é massa, sim, mas existe algumas iniciativas que tem que se fazer eventos, né? Tem que o poder público realmente conduzir. E aí o outro ponto que eu tinha falado, que eu gostaria que você comentasse, é dessa questão de que o patrimônio envolve toda uma complexidade e demanda uma atenção muito grande e tem hora que
é tão óbvio para alguns a importância disso e para alguns isso é irrelevante. E você passou por um episódio lá no distrito, né, de um espaço que foi construído pela comunidade e que acabou se perdendo. Sem, enfim, Entrar em detalhes, sem entrar em detalhes, só comentar essa necessidade da gente valorizar e como pode se perder fácil algumas coisas. Aquilo é isso, né? É isso. Conquistar as coisas é tão difícil, né? E perder, às vezes, como foi o caso lá. O Centro de Tradições Caipiras nasceu junto com tudo isso aí que eu te falei, né? Com o filme, com a folia, com a catira, com o nosso trabalho que a gente fazia, tal. É porque eu observei que meu lance é caipira, né? O meu negócio hoje ainda chama Mistura Caipira. Sim, você ainda né? vai falar dele mais. Mas então, eu descobri que a cultura popular do caipira não é só folia, catira, ela tá em tudo, né? Ela tá na culinária, tá na pamonha, tá na benzedura, tá na receita, no unguento ali, né? Tá em tudo, no dia a dia, no falar, né? Nas memórias. E aí disso nasceu a ideia de criar um centro que facilitasse a existência a manutenção desses eventos, né? Aí criamos lá o Centro de Tradições Caipiras, informalmente, tudo como se fosse um barzinho na praça lá, né? E aí a coisa foi crescendo, porque a resposta, porque diz respeito à memória, sabe, da pessoa, da família, e ele vai lá e participa mesmo, sabe? Eu digo que o poder público pode ajudar muito, sim, porque se ele não faz nada, né? O carro está lá na praça tocando um som aberto, tocando esses funk carioca aí, você entendeu? Mas se ele ajuda a existência de um lugar desse e está lá tocando sanfona, lá um forrozinho pessoal, o pessoal desliga o funk carioca e vai lá. Você entendeu? Então, é tudo muito barato. Não é nada absurdo, não. Então, aí criamos o Centro de Tradições Caipiras, né, que deu muito certo, porque as pessoas compraram a ideia. E aí não dava mais para ficar naquele lugarzinho lá e tal. Aí nós fizemos uma parceria com um rapaz que tinha uma ONG lá no local já lá, né? E ele tinha um lote, né, vazio, que era propriedade, foi doado para ele, né? Aí falou, a gente pode usar aquilo lá? Pode, tal. Aí construímos lá em mutirão. Foi um mutirão, as pessoas se doaram totalmente e construímos lá um galpão, você conheceu lá, né? Na verdade, você acredita que eu não... Não, né? Não conheci. Então, o Zé conheceu lá, acho que muita gente, a Maria ficou transtornada. Eu sei que foi um espaço muito vivo. A Maria, né, ela foi lá, se apresentou com o João, lá com o seu Vicente, com o Boi. Não só a cultura caipira, nós trouxemos muita cultura de fora para lá. Os distritos sofrem de uma ausência crônica de cultura, né? Se a periferia, de um modo geral, já sofre disso, né? E as coisas estão muito concentradas em centro, em praças, locais nobres da cidade, quando acontecem, né? A periferia sofre de uma ausência crônica de cultura, de oferta de cultura. Os distritos, mais ainda, porque eles estão além da periferia, né? Alguns muito distantes, quase outra cidade, né? E Joanápolis está mais perto aqui, né? Então, quando nós criamos esse espaço lá, aí nós conseguimos trazer... em parceria com o seu Vicente e outros grupos, outros fazedores de cultura, me arrepia de novo e me emociona muito, né? Porque nós conseguimos muita gente se ofereceu, sabe? Comprou ideia, participou e realizamos coisas que o povo lá nunca tinha visto na vida. Nunca tinham visto teatro, nunca tinham visto teatro de boneco, nunca tinham visto balé. E oferecemos, além do fortalecimento da cultura caipira, uma oferta muito grande lá. Equipamento cultural mesmo, né? para ali. E isso por conta de tudo, desse trabalho que a gente já fazia coincidiu, né? Esse trabalho que a gente já fazia no CMC, né? Que a gente estava próximo de todo mundo,
né? E a gente fala, vai lá, vai, o pessoal ia, e foi bonito demais, né? Mas aí é assim, né? Você já teve ONG? Você já teve? Não? Não. É complicado. Esse trabalho comunitário, assim, é complicado. Eu estava trabalhando muito mesmo. A gente fazia forró todo sábado lá, só que era forró com comida de graça, né? Imagina, o pessoal ia lá, dançava, né? A bebida ele levava, quem quisesse levava, né? Mas, e comia de graça ainda, né? Então eu chegava lá mais cedo, varria, cozinhava, montava o som, aí acontecia o evento, eu tinha que desmontar o som, lavar as vasilhas, né? Desmontar tudo, e ficava tudo muito para mim. E eu era presidente lá, né? Contei que nós nos aproximamos da ONG, né? Mas ele viu que a gente estava crescendo demais e começou a pôr dificuldade e tal. Ele viu que a gente estava querendo... Aí, resultado que nós nos apossamos da ONG dele lá, assim, com o apoio do Ministério Público e tal. A gente fez uma eleição justa e fomos eleitos. Aí eu fui eleito, fiquei 2 mandatos presidente e um outro rapaz lá ficou 1 mandato, 2 mandatos também. Aí depois eu mais 1 mandato. Aí nesse último mandato eu vi que eu estava trabalhando muito sozinho. Aí eu falei assim, não quero ser presidente mais não, eu quero ser vice-presidente, porque aí eu tenho mais uma pessoa trabalhando comigo, né? Não fico eu sozinho. Você só. É porque é burocracia demais também, sabe? Tem cartório, receita, não é só lazer não, é dor de cabeça pra caramba também. Aí ninguém queria ser presidente. Eu falei assim, não, gente, ó, se eu não quero ser presidente mais não, eu quero ser vice. Mas presidente eu quero ser mais não. Eu quero ajudar alguém. Aí ninguém quis. Aí eu falei, vou entregar pro Nelson de novo, hein? Que era o presidente antigo. Aí eu falei, pode entregar. Aí eu entreguei. Ele fez isso. Ele acabou com tudo. Destruiu toda uma história, né? Que nós fizemos lá, né? Aí eu pensei ainda em reagir, mas também não encontrei uma resposta da comunidade, sabe? É porque... Isso também, né? Foi na Aconteceu pandemia. no meio da pandemia, foi né? na pandemia, aconteceu na pandemia, exatamente. Mas eu acho que não impediu, não. Eu acho que é consequência da descontinuidade, sabe? Eu acho que houve uma desagregação cultural, sabe? Eu acho que é o que mata muito a cultura, né? Sem apoio, desagregada, ela morre. Né? É o que sustenta, né? Toda manifestação. Mas eu queria realmente... Foi o que aconteceu lá. Lembrar, né, que existe essa realidade, que o patrimônio ele também ocupa esse lugar de conflito e que tem a hora que parece que a gente perde a batalha, né? Mas a gente segue, até nesse caso de editais e tudo, a gente mantém uma luta que é muito antiga, né? E que a gente vai avançando a passos pequenos e vai tendo esses golpes assim que acaba o fundo atingindo. É aquela coisa, né, que eu falo assim, dos males o menor. Ainda bem que a gente tem o fundo, né? Exatamente. Ainda bem que a gente tem o fundo, porque foi o que sobrou pra gente hoje aqui na cultura em Anápolis, né? E se a gente for pensando, né, na escala nacional, enfim, que bom que temos, sim. Que bom. A gente poderia ficar muito mais tempo. Gostaria Quer falar, Zé Fábio, alguma coisa? Não, tô tranquilo. Eu gostaria da gente, antes de você falar da imagem também, que acabou que você não comentou da imagem. Fala dela o Divino depois. Pai Eterno. Eu não achar que por favor, fala. Não, é porque eu falei de folia de reis, né? Eu falo que hoje a folia do Divino Pai Eterno, né, é uma folia mais forte que a folia tão forte quanto a folia de reis, né? Então hoje em Joanápolis a gente tem, hoje não, né? Assim, a gente vai voltar a ter, se Deus quiser, porque faz 2 anos que não tem por causa da pandemia, né? A gente tem a folia de reis, tem a folia do Divino Pai Eterno, né? E tinha eventualmente a folia da Nossa Senhora dos Anjos, que era a santa padroeira do lugar, e a folia de São Benedito, que é de Abadiânia, mas ela passa em Joanápolis sempre, né? Então, quer dizer, é um lugar a 15 quilômetros de Anápolis, pertinho, cada vez mais urbanizada, mas que tem 4 folias no ano, né?
É muita bom. coisa. Muito legal. Fala um pouquinho, então, desse seu trabalho que você segue tocando, que envolve muita coisa, literatura, a questão do né, Do antiquário que regional. fala, enfim, tudo que você Sebo, traz né? no Mistura Caipira, Do fica ali bagunção lá, do na Avenida Mato Grosso. Também aquilo é uma manifestação de resgate, de valorização muito... Não, aquilo ali foi o seguinte, é uma tentativa de sobrevivência mesmo, né? Porque eu trabalhava na OEG, né? A OEG, o Caiado mandou embora, era contratado lá, e coincidiu logo em seguida entrou a pandemia, né? Aí eu fiquei 1 ano em casa, desempregado, né? Porque o primeiro ano da pandemia a gente se fechou mesmo, né? Eu me fechei em casa e aí depois de 1 ano parado lá, eu falei, tem família, tem que trabalhar, fazer alguma coisa, né? E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu falei assim, eu já há 6 anos eu mexo com livros, né? Eu vendo livros na internet, então eu tinha muitos livros acumulados, né? Aí eu falei assim, eu quero fazer uma coisa, mas eu quero fazer uma coisa que eu sinta muito prazer em fazer, sabe? Então eu falei, eu vou colocar só o que eu gosto lá. E o que eu gosto é arte, cultura, música. Então é um lugar onde tem isso, né? É um lugar que eu chego lá, não tenho vontade de sair, sabe? Me sinto bem em ficar. Eu acho que as pessoas vêm respondendo bem, né? Porque encontram lá ainda assim, um lugar de resistência ainda, né? Sei lá, que mexe pelo menos com as recordações, com as emoções dele, sabe? Eu convivo diariamente com isso. É um senhorzinho que chega lá para lembrar o passado por causa dessas peças de antiquário, de antiguidades que a gente mexe, né? É uma pessoa que acha bom ter livros ali à disposição, né? Porque são poucos os lugares de venda de livros em Anápolis, né? Nós não temos uma livraria aqui em Anápolis, nós temos 2 sebos. Um fechou agora, né? Eram 3, agora fechou um. Uma das Cultural, jornais né? fechou. E outra é uma livraria evangélica. Né? E uma livraria evangélica. Então nós não temos as tentativas de fazer uma livraria de verdade aqui, que teve ali na subida da A Manuel Nobel, ali, né? né? É uma livraria bonita, legal, que não deu certo e tal. Então eu já sabia desde o início que trabalhar com leitura e literatura em Anápolis ia ser difícil. Então por isso eu coloquei um monte de coisa errada lá. Então você não sai de lá sem comprar alguma coisa não, você entendeu? Você, não quero livro não, não quero antiguidade, não quero nada, não quero nada. Alguma coisa você compra. Eu te aperto lá. É uma mistura caipira, né? É uma mistura, é uma bagunça. Organizada, mas é uma bagunça. Gente, vocês gostariam de colocar mais alguma questão? Vamos pro... Acho que já... Só agradecer e dizer que quem se interessar mesmo, parte das peças do Arnaldo estão na internet, tá no Mistura Caipira, estão só os livros online? Ou Não, também as eu não peças? tenho tempo, Zé. Eu comecei a colocar, mas não... Então vem para Anápolis. Mas tem Instagram. vai lá na Instagram. Mistura Caipira, Não, conversa procura lá com Mistura ele. Caipira no Instagram, que tem muitas fotos. Tem, Então conversa com ele que negocia. No Qualquer YouTube, coisa te manda para você tudo quiser. tem também, tem tudo lá. Mas eu não dou atenção, eu não tenho tempo de mexer com essa parte aí. Vem então para a loja. Se você quiser, vem para a loja. Isso. Vai lá no Mato Grosso e acha lá e não tem outro jeito. É isso aí, Arnaldo, gente. eu quero... gostei demais. Nossa, eu também. E realmente a gente poderia ficar muito mais tempo. Tá vendo? Que Nem venha fez outras falta o oportunidades. filme com defeito de áudio lá, né? A gente vai colocar Eu os... falei bastante para ele não lembrar do filme. Mas nós não esquecemos. Não hein? esquecemos e vai ficar tudo aqui na descrição de onde você estiver vendo para ter acesso a esse conteúdo que a gente Legal. comentou aqui durante o bate-papo. Quero te agradecer demais. Com certeza sensibilizou e tocou muita gente o nosso bate-papo aqui. Eu fiquei emocionado em alguns momentos também. Agradeço pelo conhecimento, todas as informações que você trouxe, que em outros momentos também a gente desenvolva mais iniciativas, pensando no patrimônio cultural em Anápolis, fora dele, mas que a gente articule iniciativas assim que a gente sabe que é fundamental para a construção de uma realidade melhor. Vocês, pessoal. Isso aí. Arnaldo, obrigada.
Muito bom te ouvir. Muito bom. Também mexeu comigo, me arrepiei nas histórias. Os fantasmas lá da Mexeu com a minha emoção também, com a minha memória afetiva. Eu também tenho um pouquinho de ligação com a Folia de Reis, de quando eu era criança, mas foi muito bom te ouvir. Obrigada mesmo, Legal, viu? obrigado a vocês. Valeu, Arnaldo. Arnaldo, você é o convidado que já consome e leva para as pessoas mais e mais produtos da nossa região. Esse tem aqui presente? é um mimozinho para você abrir depois. Olha, meu. Eu tinha com muita curiosidade, mas a minha murrinhice me impedia. Mas eu tinha muita curiosidade de conhecer, cara, seus produtos. Muito legal. Esse livro aqui o José Fábio também trouxe, de uma escritora Ó, É uma antologia de muito curiosidade que eu tinha mesmo. Que bom. prosadores goianos novos aí. Uma santa e 2 amantes. É uma antologia de Antologia. novos autores goianos. Aí me convidaram, como tem um texto meu, por isso que eu estou te passando. Legal, É isso. obrigado, Arnaldo, obrigado de coração. Obrigado a vocês. Gostaria também de deixar esse momento aqui para você falar o que você tiver a intenção aí de passar, que talvez na nossa conversa não rolou. Um momento aberto para você também se despedir e falar. Eu acho que foi tão Boa bom mensagem. que devia continuar, devia ter pensa aí num Continuação. podcast aí, ó, num canal de podcast, Quem sabe? né? E coloca, foi legal. Eu acho que tem que ter, eu acho que você conversa bem legal e o espaço é ótimo, né? Eu acho que cabe mesmo. Eu tenho ouvido muito podcast ultimamente e a gente vê tanta porcaria, né? E que se a gente fizer um cuidado, fizer um conteúdo legal, fica bacana. Massa. Muito, muito obrigado mesmo. Parabéns. Então, esse foi o bloco que a gente falou sobre patrimônio vivo, com a presença riquíssima do Arnaldo Salur. E continua acompanhando a gente. Agora a gente inicia um bloco mais de entrevista e bate-papo com outras pessoas. Tamo junto e é nóis.